Olá, meu nome é Ana Gorini da Veiga, eu sou professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e eu pesquiso vírus respiratórios. Eu quero falar um pouco sobre a importância da vacina da gripe. Nessa semana, no dia 23 de março, foi dado início à campanha nacional de vacinação contra a influenza. E com isso, muitas pessoas têm me perguntado se devem ou não se vacinar. Afinal, a gente está enfrentando a pandemia da Covid-19, que é uma doença causada pelo novo tipo de coronavírus, e aí as pessoas ficam com essa dúvida: essa vacina vai me proteger contra o novo coronavírus? Será que eu devo fazer essa vacina? Eu não me vacino porque toda vez que eu me vacino eu fico gripado. Bom, para vocês entenderem então a importância de sim se vacinar, é importante a gente entender o que é uma infecção respiratória viral. Bom, é uma infecção, como o próprio nome diz, do trato respiratório, causada por vírus. Existem vários tipos de vírus respiratórios, por exemplo, o vírus influenza A, vírus influenza B, parainfluenza humano, vírus sincicial respiratório, alguns coronavírus que causam resfriados mais leves todos os anos na população, metapneumovírus, adenovírus, enfim, mais de 12 tipos de vírus são capazes de infectar o trato respiratório do ser humano, causando desde sintomas leves, como um simples resfriado, até mesmo sintomas mais graves, como febre, aquela dor no corpo, aquele cansaço, dor de garganta e até mesmo pneumonia, hospitalização e morte. Dependendo dos casos, a pessoa pode ir a óbito. Bom, a vacina da gripe, ela protege contra vírus influenza. Os dois tipos circulantes mais comuns de vírus influenza, que é o H3N2 e o H1N1, e também o vírus influenza B. Ela não protege contra outros vírus respiratórios. Então, aquele indivíduo que tomou a vacina e depois fiquei gripado, na verdade, ele pegou uma infecção por um outro tipo de vírus, que não a influenza, certo? Então, ela não protege, primeira coisa, ela não protege contra o novo coronavírus. Bom, outra coisa importante da gente saber é que todos os anos essas infecções respiratórias virais, elas acometem um número significativo de indivíduos, tá? Muitos deles acabam precisando ser hospitalizados, têm sintomas mais graves, precisam ser hospitalizados, muitas vezes precisam de auxílio através de equipamentos para respirar, que é o que a gente chama de ventilação mecânica, porque eles sentem essa falta de ar, uma pneumonia, a gente chama de dispneia, essa falta de ar. Então a gente já tem, normalmente, todos os anos, muitos casos de hospitalização devido à infecção respiratória viral. Esse ano, com a Covid, mais hospitalizações serão necessárias, porque tem esse novo coronavírus que nenhum de nós desenvolveu até hoje qualquer tipo de imunidade, qualquer tipo de anticorpo contra esse vírus. Então, muitos serão infectados pelo novo coronavírus e muitos precisarão ser hospitalizados. Bom, outra coisa importante sobre as infecções respiratórias virais é que a maioria dos casos começam a ocorrer no inverno. Ao longo do ano a gente pode ter alguns casos isolados, alguns vírus que causam infecção respiratória, mas principalmente vírus respiratório sincicial, o vírus influenza, eles têm picos de infecção no inverno, nos meses mais frios, principalmente na região sul do Brasil, sudeste, região sul, que começa a ter um aumento do número de casos por meados de maio, final de maio, atinge um pico no número de casos ali por julho, agosto, e a partir de agosto, setembro, o número de casos começa a diminuir novamente. Então, na verdade, o país ainda nem entrou no que a gente chama da estação das infecções respiratórias. A onda vai começar mesmo em junho, julho. Aí é que a gente vai ter um monte de infecção respiratória, além do que a gente já estava observando com a Covid. Por isso que a gente diz que é importante, nesse momento, a gente evitar ao máximo o contato social, evitar ao máximo a disseminação do novo coronavírus, né, para diluir esse número de infecção pelo novo coronavírus, porque logo a seguir, daqui um mês, mais ou menos 2 meses, a gente vai ter uma
circulação conjunta do novo coronavírus com todos esses outros vírus respiratórios, e o nosso sistema de saúde precisa dar conta de tudo isso, senão o número de mortes será muito grande. Então também tem pessoas que argumentam que alguns países tomaram outras medidas, como por exemplo, deixa todo mundo ficar doente, e aí todo mundo vai desenvolver uma imunidade, e só alguns casos, 20% dos casos, que vão de fato precisar de hospitalização. Acontece que esses outros países, eles já tinham passado pelo período crítico das infecções respiratórias, né? Porque lá no hemisfério norte, onde a maioria, né, dos países onde a Covid circulou são países do hemisfério norte, esses outros vírus respiratórios, eles começam a aumentar, a infectar mais pessoas, a aumentar o número de casos ali por outubro, novembro, atinge um pico em dezembro, janeiro, e depois começa a diminuir. É o contrário de nós, porque lá o inverno é o contrário daqui, certo? Então o que aconteceu? O novo coronavírus chegou nesses países no final do inverno, quando todas as outras pessoas que precisaram de hospitalização por causa dos outros vírus já tinham se curado, ou aqueles vírus já estavam diminuindo sua circulação, certo? Então o problema da Covid-19 nesses países, ele não foi tão sério como pode ser aqui no Brasil, certo? Então, pessoal, vamos pensar não só na própria saúde, mas na saúde de todos nós brasileiros que teremos que enfrentar essa pandemia e ainda um inverno que está vindo aí pela frente, principalmente região sudeste, região sul. A gente ainda tem um longo caminho para enfrentar, uma longa batalha para enfrentar. Vamos pensar positivo, vamos se vacinar contra o vírus influenza, proteger a nossa saúde, proteger a saúde de todos e garantir que o sistema de saúde vai dar conta de atender a todos que realmente precisarem. Tá legal? Muito obrigada e nos vemos!